Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, comentar um pouco sobre terrorismo seria o nosso próximo tema aí, depois de desemprego. É só projetar aqui para vocês, para a gente já começar. Ok? Seguinte, vamos lá. Primeira questão sobre terrorismo é a questão do conceito, certo? Existe uma dificuldade muito grande em definir, em conceituar uma prática terrorista, uma vez que muitas das vezes alguns países utilizam do conceito de terrorismo para fazer as suas políticas. Vou te dar um exemplo. Os Estados Unidos, em vários momentos, fez isso. Ao intitular um país como terrorista, buscava muitas das vezes atender aos seus interesses econômicos, busca por petróleo, por exemplo. Então é muito necessário que você tenha um conceito claro de terrorismo, para você ter segurança ao escrever, certo? E eu te sugiro um aí que está no slide. Terrorismo é uma ação violenta contra alvos civis, preferencialmente. Lembrando que a população civil é o grande alvo das práticas terroristas, né? Praticadas por grupos fundamentalistas ou até mesmo por pessoas isoladas, os lobos solitários, já já eu comento sobre eles, contra um regime estabelecido, ou seja, contra o status quo vigente. O que é o status quo? É o sistema político, é o sistema econômico, aquilo que está colocado, está posto, que está vigente, a fim de impor um medo e um pânico em um determinado grupo. Medo, pânico social, pânico moral é o objetivo final de qualquer prática terrorista. Não é à toa que é muito necessário para um ato terrorista acontecer a atenção das mídias, a atenção midiática, porque é muito interessante que esse medo seja colocado para toda a população, ok? E é claro, uma consequência, né, perda material, e muito mais grave são as perdas humanas, ok? Então esse eu entendo que é um conceito muito seguro para você escrever sobre terrorismo, e aí você não vai cair naquela malha fina de políticas, né, que eu expliquei no início do vídeo. Além disso, é muito importante você não confundir terrorismo com guerrilha. São coisas diferentes. Guerrilha é um ato bélico, um ato de guerra que acontece em um contexto de guerra. Então, você tem, por exemplo, uma minoria que vai utilizar dos seus armamentos bélicos para atingir um estado, uma invasão, por aí que se dá. Então, veja, são coisas muito diferentes. A guerrilha, por funcionar em um sistema de guerra mais amplo, bélico, não se enquadra como terrorismo. Porque, veja, o alvo do terrorismo são civis, né? Uma lógica de impor medo na população, que não é o caso da guerrilha. A guerrilha pode estar se defendendo de uma invasão, né? E o alvo talvez não é o civil, o alvo são outras pessoas, com outras questões, com outros porquês. Então não confunda, ok? Bom, pensando causas do terrorismo, a primeira questão aqui é muito importante que você analise muito atentamente essa problemática. Você está entendendo, não sei se está claro para você, que não é um tema fácil, porque há uma necessidade muito grande que você tenha uma análise científica da coisa. Então, por favor, evite argumentos generalistas que todo islâmico é terrorista, que aquele lobo solitário é louco, é maluco. Veja, eu não estou aqui, nem você, para justificar os atos terroristas. Eles são injustificáveis, até porque envolve perdas humanas. Mas a questão aqui, o desafio do tema é você buscar as causas da existência do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, do Boko Haram. Que você tem que prestar atenção nisso, tentar entender por que esses grupos existem. Eles não existem do nada, as pessoas não são loucas, malucas, e de querer explodir pessoas, explodir a si mesmo. Né? Existe uma razão para isso. E essa razão é multifacetada, que é, por exemplo, o choque cultural. A invasão cultural do próprio Oriente. Né? Você pode ter, por exemplo, aí, isso é muito tranquilo de você perceber, o tanto que o mundo oriental ele é culturalmente estuprado pelo Ocidente. É uma imposição cultural, né? Um não respeito, uma não prática de alteridade, se colocar no lugar do outro. Essa invasão, essa imposição, muitas das vezes bélica, com guerras fantasiosas, ela acaba impulsionando o terrorismo. Basta você lembrar que uma das organizações, uma das forças políticas que ajudaram
na formação do próprio Estado Islâmico foi as invasões norte-americanas, que criaram um contexto moral, social, para o Estado Islâmico se formar. Tranquilo? Você conhece esse debate lá da geografia por ocidentalização do Oriente, que é o que eu estou te falando. É a invasão, é a aculturação do público, da população islâmica, oriental, sobretudo. Xenofobia, obviamente, é uma causa, alimenta as práticas terroristas, acirra, né, cada vez mais. Fundamentalismo, eu vou te explicar em outro vídeo, eu quero dividir em terrorismo parte 1 e parte 2. Só para você entender, fundamentalismo é qualquer leitura literal de um livro sagrado, por exemplo. Então, o fundamentalismo é mais recorrente, que é uma leitura literal do Alcorão, né? É onde você conhece essas pessoas como radicais, né? Fundamentalistas, radicais religiosos. Agora veja, fundamentalismo não é só islâmico, é fundamentalismo católico. As cruzadas, por exemplo. Cruzada é basicamente uma expressão de um fundamentalismo católico. Por quê? O alvo é o mesmo do fundamentalismo islâmico. É uma leitura literal, fechada da Bíblia, né, que vai provocar radicalismos, ok? Uma outra causa do terrorismo são os efeitos negativos da globalização. Eu já falei para vocês várias vezes que a globalização tem pontos muito positivos e a gente deve realmente elencar isso, mas tem efeitos extremamente negativos. Agora, tome um cuidado na sua redação para você não passar uma impressão que você está tentando combater a globalização, porque isso é inútil. Não tem como você combater a globalização, ela existe. O grande desafio é cada vez mais você, ao ter contato com povos diferentes, porque esse contato ele é permitido pela globalização, lembra, as fronteiras hoje são cada vez mais frágeis, o mundo é conectado, encurtamento da distância. O problema não é encurtamento das distâncias. O problema é a falta de tolerância. O problema é a falta de compreensão da cultura, da ação social das outras pessoas, ok? Bom, crises humanitárias, conflitos étnicos, separatismo, nacionalismo, processo de colonização, são todas também causas do terrorismo. Não é à toa que você pode, inclusive, conectar com o Brasil. A desigualdade social, ela pode alimentar atos terroristas, ok? A pessoa pode utilizar o terrorismo como combate, tentar arrebentar o Estado, arrebentar com o status quo, com o sistema capitalista, político vigente, porque essa pessoa sofre cada vez mais um abandono do Estado, uma marginalização social. E só para comentar, né, sobre essa questão de terrorismo no Brasil, é um debate interessante, porque, veja, essa questão aí do Porta dos Fundos, né, que assustou muitas pessoas, também um braço do fundamentalismo religioso, ok? Bom, atuação terrorista. Principais alvos de práticas terroristas, sejam elas institucionais, né, uma prática terrorista institucional, Al-Qaeda, Boko Haram, Estado Islâmico, ou um terrorismo isolado. Prédios governamentais, instituições financeiras, cultos, sistemas de transporte, monumento público, ou seja, locais de aglomeração. Por quê? O alvo são civis. Então, nada mais normal do que você atingir esses locais com aglomeração de pessoas. E por que prédio, instituição financeira? Porque aí, veja, um prédio governamental é uma materialização do próprio Estado. Então, eu que quero acabar com o status quo, com aquilo que está posto, nada mais normal do que eu ir lá e explodir, por exemplo, um prédio governamental. Bom, principais consequências: danos biopsicossociais, pânico generalizado, atenção midiática. A atenção midiática ela é necessária para as práticas terroristas e talvez a consequência mais complicada para nós é o crescimento da xenofobia. Inclusive, não é qualquer xenofobia, a gente tem hoje a islamofobia, né? Que é você achar que todo islâmico é terrorista. E aí, uma outra questão que eu queria comentar com vocês é o aumento da imprevisibilidade dos atentados. Hoje, cada vez mais é complicado, é difícil você prever atentados terroristas. Porque as pessoas hoje não precisam mais de utilizar uma AK-47, uma M14. Basta uma faca, basta um meio de transporte. Eu, por exemplo, posso pegar uma van, eu posso pegar um caminhão e jogar esse caminhão contra um prédio público. Isso pode ser um atentado terrorista. Então, veja o tanto que é imprevisível, o tanto que é complicado você prever. E essa imprevisibilidade, ela vai cada vez mais aumentar
os atos terroristas. Vai cada vez aumentar o pânico dos atos terroristas. Então, você nunca sabe quando pode acontecer um atentado. Então, é cada vez mais complicado isso. Ok, gente? De boa? Bom, só para você ter uma diferenciação básica, terrorismo de Estado, grupos terroristas, desinstitucionalização e cyberterrorismo. Terrorismo de Estado, o que você tem? É aquele governo que se mantém no poder por meio do terror. O melhor exemplo é Robespierre, Revolução Francesa, né? O Robespierre, naquele período do terror, não é à toa que chama período do terror, Robespierre se mantém no poder guilhotinando pessoas, né? Inclusive seus próprios aliados. Terrorismo de Estado é muito comum em ditaduras. A ditadura militar no Brasil pode ser entendida como um terrorismo de Estado? Sim, é um governo que se manteve no poder por meio do horror, do pavor, das práticas desumanas, terroristas. Da mesma forma que a ditadura stalinista também pode ser entendida como um terrorismo de Estado. As ditaduras, tanto de esquerda e de direita, né? Qualquer tipo de governo que se mantém no poder por meio do terror é um terrorismo de Estado. Eu não te aconselho você expandir muito isso na redação, porque é muito difícil você ter um recorte temático que vai envolver terrorismo de Estado. É muito mais normal você, por exemplo, explicar o terrorismo no mundo e por aí vai. E você pode tangenciar o tema. Ok? Então, se você for citar, citar rapidamente e não ficar muito em cima disso, porque não é tão pedido para os vestibulares. Ok? Grupos terroristas você também pode interpretar como terrorismo convencional, ok? Porque é aquele terrorismo que você já conhece por meio das mídias, que é Al-Qaeda, Boko Haram, esses grupos. Aqui, senhores, é claro que eu estou sintetizando bastante, o contexto é muito mais amplo, mas eu coloquei organizações motivadas por questões ideológicas, religiosas e nacionalistas. É claro que não envolve só isso, envolve venda de armas, compra de armamentos, cooptação, várias questões. Mas aqui eu estou tentando sintetizar um pouco. Desinstitucionalização do terrorismo. O que seria isso? É a radicalização de indivíduos não filiados a um grupo terrorista. São os famosos lobos solitários. Aquela pessoa que age por questões pessoais. João, mas não pode existir um atentado terrorista causado por um lobo solitário em conjunto de um grupo terrorista? Claro que sim. Isso hoje é cada vez mais comum. Uma simbiose, uma união entre os lobos solitários, pessoas não filiadas, e um grupo terrorista. João, não entendi. Como que isso pode acontecer? Cyberterrorismo. Hoje, pessoal, a internet, ela também é uma arma para várias vertentes. O Estado Islâmico fica muito ligado a comentários radicais de jovens para cooptar esses jovens. Então, eu, por exemplo, sou um lobo solitário, eu vou lá aqui e eu vou explodir uma prefeitura, eu vou explodir um prédio público, uma estação de metrô, de trem, de ônibus. Só que aí, dá 2 dias, o Estado Islâmico reivindica aquele ato terrorista. Que existe sim essa ligação entre o lobo solitário, aquele cara que não está obrigatoriamente vinculado ao Estado Islâmico, só que por meio da internet há essa união, há esse contato. Não é à toa que no Brasil já aconteceu, né, de brasileiros entrarem no Estado Islâmico. E você pode se perguntar, nossa, mas o que leva essa pessoa no Brasil a entrar num grupo terrorista, a participar, se filiar a um grupo terrorista? As respostas são aquelas do slide. Desigualdade, marginalização, crises humanitárias, né? As pessoas vão se revoltando. Cyberterrorismo, como eu acabei de explicar, é o uso da internet para organizar, cooptar. A internet pode ser muito bem utilizada para vender armas, comprar armamentos, combinar, né, um atentado terrorista local, né, os seus pormenores. E só lembrando, de novo, essa questão do armamento, hoje, cada vez mais as armas convencionais, elas ampliam a sensação de medo, porque não é mais necessário apenas uma arma, uma K-47, uma arma bélica para praticar um ato terrorista. Só para frisar isso mesmo. Tranquilo, gente? Eu vou dividir aqui, para não ficar muito cansativo para vocês, essa aula em 2 partes. Aí já envio a segunda parte, tranquilo? Grande abraço aí, bons estudos.